Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal Interativo Informática, em conjunto com as turmas aí do curso Técnico em Informática de Anápolis, Técnico em Qualidade de Catalão. Agradeço a presença, participação dos alunos que estão na nossa aula hoje. Estaremos na aula de hoje sobre as funções dentro de Excel, que é um grande recurso de planilha eletrônica, e alguns conceitos dentro de estatística, algumas funções que trarão grandes conhecimentos aí com relação à análise estruturada de dados, ok? Na primeira aula do fórum de discussão, nós tivemos a nossa primeira atividade sobre o conceito em si de estatística e sobre a sua aplicação dentro da nossa área de conhecimento, dentro da área de atuação de cada um. Tá? Eu vou estar comentando sobre alguns aspectos em que eu estive avaliando, né, as atividades de vocês. Ok, eu vou comentar sobre cada uma das atividades que nós desenvolvemos até agora, né, e comentamos lá no nosso grupo do WhatsApp. E aí qualquer dúvida que for surgindo, podem deixar nos comentários, tá? Esse vídeo ele será gravado e disponibilizado posteriormente para quem não possa ter acompanhado no momento, né, do vídeo, possa acompanhar depois. Ok? Meu nome é Ricardo e eu estarei com vocês neste módulo de estatística. Quero dar as boas-vindas ao pessoal de Anápolis com relação ao curso técnico de análises químicas, na qual também temos a disciplina de estatística, né, com um nome diferente, mas a grade curricular é a mesma, métodos estatísticos, ok? Sejam bem-vindos. Na primeira atividade para o curso técnico de qualidade, então, era levantar alguns conceitos iniciais sobre estatística e falar sobre a sua aplicação. Tá? Então, para quem conseguiu avaliar e aplicar, relacionar com a sua área de conhecimento, teve aí o total aplicado, né, total 17. Ok? Lógico que alguns tiveram pontuações diferentes, porque eu também verifiquei a questão de simplesmente copiar e colar a resposta, verifiquei questões até mesmo de formatação, então aquela pessoa que se empenhou mais, abriu realmente para o campo de pesquisa e colocou aí com as suas próprias palavras, estando com o conceito e a aplicação relacionadas, tá? Teve a pontuação máxima, ok? Muitos deixaram de relacionar com a aplicação, né? Ou seja, a estatística aplicada em sua área cotidiana, né? Não precisa ser relacionada à área de qualidade, pode ser uma área em que você esteja atuando, uma área administrativa, uma área de vendas, uma área de divulgação, marketing, né? Então, relacionar não só o conceito, mas também a aplicação do dia a dia, ok? Em uma das atividades posteriores, nós tivemos a questão da atividade para você citar aí as partes da tabela, de uma tabela e a importância dos gráficos, né? Então, nessa atividade eu avaliei a questão de você relacionar
a tabela e os gráficos que são gerados em cima desses dados, né, muita gente comentou na facilidade de visualização do conteúdo, mas se esqueceu do ponto principal de uma das 3 características, que seria levantar sobre a veracidade das informações, né? Não só facilitar, mas também disponibilizar para as pessoas que estão fazendo a análise desse gráfico dados verídicos, tá? A veracidade dessas informações é um ponto-chave, um ponto principal dessa atividade também, ok? Então, essa atividade da tabela era uma atividade prática, né? Você teria que abrir qualquer editor de texto e anexar esse arquivo, tá? Em formato doc ou PDF, né? Na qual você deveria falar sobre a tabela, né? As 5 partes indispensáveis. Cite-as e descreva cada uma delas com as suas palavras. Então, também da mesma forma, eu avaliei primeiro o aluno citando essas partes da tabela, tá? E sempre citando com uma aplicação junta, né? Sempre tentando citar algo prático que relacione o conteúdo e sempre com as próprias palavras, ok? Vamos lá, na atividade, então, seguinte. Atividade que vale 17 pontos. É justamente a atividade que fala sobre o gráfico estatístico, ok? E aí a última atividade que ainda a gente está desenvolvendo ao longo dessa semana e da próxima, que fala sobre probabilidade, tá? Que vai ser um tema aí de uma próxima aula. Eu vou estar disponibilizando um vídeo explicativo, né, ou até mesmo alguns materiais extras na qual vocês podem se basear para estar realizando a atividade de probabilidade, ok? Pessoal do curso técnico de análises químicas também, apesar da disciplina ter um nome diferente, métodos estatísticos, a disciplina ela tem a mesma grade praticamente aí do curso técnico de qualidade com relação à disciplina de estatística, ok? Então, o primeiro fórum de discussão para essa turma também teve como base conceituar estatística, relacionar com a aplicação no dia a dia, tá? E também aí teve um ponto extra na participação em cima de comentários dos colegas, tá? Então eu vi algumas participações do curso técnico de análise químicas, na qual o aluno ele dissertou sobre a sua opinião, falou do conceito, falou da sua aplicação e posteriormente, depois que o colega tiver participado, ele vai fazer um contra-argumento, né? Ou seja, ele vai concordar ou discordar e também não somente concordar ou discordar, mas fazer uma análise em cima do comentário do colega de sala, tá bom? Então, se atentem a esses detalhes para que vocês consigam obter a pontuação máxima na atividade, ok? Vamos lá, então, para a gente começar a falar sobre a aula de hoje, e antes de levantarmos sobre as funções, a parte prática, eu trouxe um pequeno trecho de um slide que tem como referência da Universidade de Pernambuco, tá? E eu trago algumas fases do método estatístico, tá? A definição do problema, né? É um ponto-chave, o que você quer analisar, qual que é o problema relacionado àquele conjunto de dados, planejamento, coleta de dados, né? Aí entra a parte da veracidade, da onde você está retirando essas informações, site do IBGE, qual site você está acreditando aí
essas informações. Crítica dos dados, né? Então a estatística, ela, além de levantar esses dados, ela precisa também trabalhar com a parte descritiva do estudo. Ela precisa levantar os dados matemáticos, precisa elaborar alguns conceitos em cima desses dados, né, que a gente vai ver alguns exemplos daqui para frente. Fazer a crítica desses dados, a apuração dos dados, exposição dos resultados e, por fim, a gente tem a análise dos resultados, tá bom? Não vou entrar muito em detalhe, esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? É um material bem completo e só vou pontuar algumas informações em cima do material, tá? Para a gente iniciar a aula propriamente dita, ok? Tem uma parte muito importante desse material que fala sobre a questão de variável, né? Dentro de um conjunto de dados, nós temos um conceito muito importante que é variável, né? Então, olha só o que o slide define sobre variável. É uma característica ou atributo populacional que pode ser medida de acordo com alguma escala. Tá? Então, dentro de uma classe, por exemplo, de alunos, eu posso ter a variável que é alunos que pode se distribuir dentro da sala de aula por vários fatores, como, por exemplo, gênero, né, masculino e feminino. Eu posso classificar esses alunos por uma faixa etária, né? No caso, eu posso classificar a escola nesse atributo, né, nessa variável aí. Tá? Então, variável é uma informação que inicialmente tem um valor X dentro de um conjunto e conforme as ações, conforme as implementações, os resultados, pode chegar aí num outro valor diferente do inicial. Tá? E aí os dados, né, que é um conjunto de números, taxas e outras informações. Juntando esses dois conceitos, variável e dados, a gente tem uma palavra, um conceito muito importante por detrás disso, que é a palavra informação, né? Então, novamente, para a gente tentar entender esse conceito, se o professor chegasse em sala de aula e apenas mencionasse para vocês o número de uma página qualquer, né? Abram na página 65, por exemplo. Vocês não compreenderiam a informação como um completo, correto? O que está faltando nessa variável página 65? Está faltando um conjunto de informações para que eu consiga entender a estrutura desses dados, a estrutura dessa informação. Então, o professor teria que falar o que para complementar essa variável? Abram o livro de estatística na página 65, na qual estaremos resolvendo um conjunto de atividades relacionadas ao tema média, por exemplo. Agora sim, dentro desse contexto, eu tenho uma informação, eu consegui compreender, através das variáveis, através dos dados, um conjunto de informação, né, ou informações, ok? Então, resumindo, basicamente, variável seria um conjunto de dados que separados não tem significado algum, mas que juntos e analisados dentro de um contexto se tornam aí uma informação válida para entendimento. Tudo bem? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de variáveis do tipo estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário, idade e região de procedência. Todos eles são considerados variáveis.
ok? Eu posso ter uma representação, tá? E aqui desse lado eu tenho as variáveis, ok? Vamos lá. Dentro do planejamento da aula de hoje, eu trouxe a vocês alguns conceitos como moda, como média, tá? E mínimo, máximo, algumas funções importantes dentro de estatísticas que fazem com que nós trabalhemos com relatórios, tá? Com descrição de dados, que é algo muito importante em todos os ramos aí no mercado de trabalho, né? Na área administrativa, na área financeira, na área de análises químicas, né? Onde que eu tenho que trabalhar com análise aí de medicamentos ou fabricação de medicamentos, onde eu analiso composições químicas e preciso, em uma determinada análise, né, verificar se como se comporta esses métodos, né, e verificar se há uma porcentagem significativa de erros ou não, ok? Eu tenho uma apostila de Excel avançado, na qual eu trabalho muito com os cursos, né, de formação inicial e continuada, quando eu estou trabalhando aí o Excel básico, até mesmo o Excel avançado, tá? Então, posteriormente também vou deixar à disposição de vocês esse material, para que vocês consigam praticar, né, e até mesmo como o vídeo vai estar sendo gravado, vocês consigam praticar estes exemplos aí no seu próprio computador e ter o total entendimento prático dessas funções, ok? Então, dentro do Excel, nós temos aí uma funçãozinha chamada máximo e mínimo, ok? Ela difere um pouco da função menor e maior, que nós vamos ver daqui a pouco qual que é a diferença básica entre essas duas funções. Eu vou trabalhar primeiro com a função máximo e mínimo e depois trabalho executando as funções maior e menor para que vocês entendam esse conceito. A primeira função que vai ser trabalhada aqui é a função maior, tá? Então eu tenho uma tabela de vendas, tá? Em um determinado mês, ok? Onde eu tenho os meus vendedores e o valor realizado das vendas de cada um, tá? Então eu tenho o vendedor ali, o Jair, o João, o José, o Juliano, o Josias, o Joel, Jonas, Jumara e o Gesiel, né? Todos aí com J. O total de venda que cada um deles realizou, ok? Então, nós sabemos que hoje em dia, sistemas das empresas estão todas informatizadas, né? Uma grande maioria. Mas ainda temos uma minoria que não tem esse sistema informatizado e mesmo assim precisa trabalhar com esses relatórios para atingir resultados, para ter um planejamento estratégico, que é fundamental, tá? Então, com essa minoria, ou até mesmo temos sistemas informatizados, temos um banco de dados que faz essa coleta de informações, porém ainda não está implementada com todas as funções de relatórios, tá? Nenhum sistema aí computacional ele trabalha com 100% das possibilidades de relatório. Tá? Então vai ter situação que dentro do sistema computacional eu vou ter que extrair essa base de dados, essa base de conhecimento, extrair para algum programa exterior, como por exemplo o Excel, para que eu possa fazer uma análise devida dessas informações. Tá? Então é importante vocês terem a noção de que é importante dominar essas ferramentas do Excel, né? Começa do básico
Lá no grupo eu deixei disponibilizado os links do canal Interativa no YouTube, na qual tem a primeira aula, a segunda e a terceira de conhecimentos básicos. Tá? E hoje a gente culmina esse conhecimento aplicando algumas funções dentro da estatística, ok? Então, voltando à função maior, tá? Então, neste momento eu não vou me atribuir tempo montando a tabela toda estruturada, toda certinha com os nomes. Eu vou colocar os valores, tá? E em seguida aplicar a função maior e menor. Ok, então eu tenho os valores iniciando a 500 e o último a 456. Tá? Neste relatório de vendas eu quero saber qual foi a maior venda realizada. Né? Então a maior venda realizada eu posso fazer de duas formas. Tá? A forma simplificada, que é selecionando os elementos do conjunto, e aqui do lado direito eu tenho esse botão onde eu tenho uma biblioteca de funções. Ok? Então eu vou vir aqui, ó, selecionar a função max. O que ele vai fazer quando eu clicar nesse botão? Automaticamente, ele na próxima célula vazia, ele vai colocar o valor que ele reconheceu dentro desse conjunto como o maior elemento. Tá? Então você pode verificar aí que o maior valor que ele agregou, que ele trouxe dentro desse conjunto, foi o valor de 745, tá? Que na tabela está atribuído ao vendedor Jonas. Se você clicar aqui em cima da função, eu posso clicar duas vezes, ou simplesmente clicar com o botão esquerdo, onde eu vejo a função, o jeito que ela foi descrita aqui em cima. Tá? O valor de igual, na qual eu tenho que me lembrar da obrigatoriedade desse sinal para poder iniciar uma função matemática no Excel, seguido do nome da função e seguido do conjunto de números que vão ser analisados. Né? Então, ou seja, o conjunto de números que foi analisado nesse campo foi B2 até B10, ok? Então, eu vou apertar Enter agora. E ele trouxe para mim o valor de 745. Eu poderia escrever a função sem problemas, igual máximo. Perceba que eu não precisei colocar o acento e nem precisei colocar ele maiúsculo. Tá? Ele é um programa case sensitive, conforme está marcado aqui na apostila. Tá? Então, tanto faz se digitarmos o nome da função em maiúsculo ou minúsculo, desde que a escrita esteja dentro dos padrões, ok? Então, igual máximo, abri parênteses, selecionei os valores, fechei parênteses e apertei Enter. Então, vejam que das duas formas eu chego no mesmo resultado, tá? Porém, eu diminuí o meu tempo aí de trabalho, simplesmente selecionando e clicando aqui na biblioteca aqui do lado, vindo na função máximo ou mínimo. Tá? A mesma coisa é para a função mínimo, ok? Então aqui eu seleciono, venho aqui na biblioteca de funções e escolho a função mínimo. Então ele retornou aqui que o valor mínimo dentro dessa análise desse conjunto é 6, que foi uma venda feita aqui pelo Josias, ok? Então vamos lá. Agora, nós estaremos trabalhando a diferença das funções máximo e mínimo para as funções maior e menor. Essa função maior e menor, ela vai trazer uma variável, uma matriz
né, um conceito de matriz. O que é um conceito de matriz? Traz muito o conceito de tabelas que vocês viram, né? Linha, coluna, ok? Que é um conceito muito importante também trabalhado nas funções mais avançadas de Excel, que é o PROC-V e o PROC-H, que analisa a horizontal e os dados na vertical. Tá? Mas é um assunto para um outro momento. É importante vocês entenderem agora o conceito de maior e menor e a sua aplicação, ok? Vamos lá então. Então eu vou colocar o sinal de igual, vou executar a função maior. Perceba que eu nem preciso terminar de digitar, ele me dá sugestões aqui embaixo da função, tá? Então, maior. Olha só a estrutura, nome da função, matriz, e ele me traz aqui K. Então, a matriz é o intervalo de dados, ponto e vírgula, o valor de K. Esse valor de K ele vai determinar o número que eu quero analisar dentro do conjunto. Como assim? Dentro desse relatório de vendas, tá? Um exemplo, eu quero analisar qual foi a maior venda, ou seja, o maior número dentro desse conjunto. Então, o valor de K, o valor dessa variável vai ser 1. Ok? Se eu quisesse analisar o valor da maior venda, da segunda maior venda ou da terceira maior venda, essa variável já mudaria de valor. Segunda maior venda, o valor de K passa automaticamente para 2. Terceira maior venda, o K passaria automaticamente a ter o valor 3. Então, nós verificamos na função máximo que nós não temos essa variável matriz e o valor de K. Se eu aplicar simplesmente máximo ou mínimo, ele vai ficar dentro daquele conjunto qualquer, com infinitos números de infinitos dados, ele vai me trazer apenas uma única informação, máximo, o valor máximo ou o valor mínimo. Utilizando o maior e menor, eu já posso trabalhar com possibilidades descritivas, onde eu posso trazer um determinado valor que eu quero analisar. Maior venda, segunda maior venda, terceira maior venda e assim por diante. Então, se eu colocar aqui maior, ele vai trazer maior. Selecionar a matriz e colocar o valor de K como 1, ele vai trazer para mim o mesmo valor que a gente tinha descoberto utilizando a função máximo, 745. Só que se eu clicar duas vezes aqui dentro da célula e mudar o valor de K para 2, olha só o que acontece. O segundo maior número dentro desse intervalo aqui é 558. Então, aqui eu consigo trabalhar com uma possibilidade maior dentro desse evento. Eu posso configurar o que eu desejo encontrar dentro desse relatório, mudando apenas a matriz e o valor de K que é solicitado dentro dessa função. Ok? A mesma coisa muda com a função mínimo. Menor, desculpem, igual, menor. É só clicar duas vezes aqui na função. É a mesma coisa, ele pede a matriz, ponto e vírgula, para separar os dados, o intervalo dos dados e o que eu estou procurando, né? Então, o valor de K aqui eu quero saber qual foi a terceira menor venda. A gente sabe que a primeira menor venda foi Josias com o valor 6. A segunda, visualmente aqui olhando, nós temos o Juliano e temos o José, né, como as menores vendas. Então, vou colocar o valor de 3 e apertar Enter. Então, ele verificou dentro dessa análise de dados que o terceiro menor valor é 34.
ok? Caso vocês não consigam entender, a gente pode fazer algum outro exemplo aqui e eu demonstro para vocês, tudo bem? Vamos lá, as próximas funções aí dentro de Excel. Tem alguns outros exemplos que podem ser aplicados. Ó, nessa tabela aqui, nós temos o nome dos funcionários, o cargo e o salário atribuído. Tá? Nós podemos aí fazer uma análise em qual o maior salário, qual foi o menor, segundo maior salário, terceiro menor salário. Tudo isso trabalhando com as funções maior e menor, onde eu tenho uma matriz, que é um conjunto de dados, e tenho o K, que é uma variável que vai mudar de acordo com o que eu estou querendo encontrar dentro do relatório. Depois disso, nós temos o conceito de média. Tá? Média é um conjunto de valores onde eu preciso chegar num ponto médio em consenso a esses dados. Então, eu tenho os valores 10, 7, 9, 27 e 2. Eu quero saber qual que é a média aí em relação a esse conjunto de dados. Então, dentro desse conjunto, eu tenho quantos números? Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, para achar um ponto médio, eu vou fazer a soma desses valores e dividir pela quantidade de elementos que esse conjunto tem. Então, eu vou ter que somar o 10, o 7, o 9, o 27 e o 2. Aqui eu cheguei num ponto médio, onde vai determinar aí, com relação à quantidade de elementos que eu tenho dentro desse conjunto, a minha média, o ponto médio. Okay? Então, vou colocar aqui 10, 7, 9, 27 e 2. E da mesma maneira como nós fizemos com o máximo e o mínimo, nós podemos fazer aqui também com a média. Eu posso selecionar os meus elementos, vir aqui na biblioteca de funções e escolher a função média. Então, o que ele fez aqui? Ele somou 10 com 7, com 9, com 27, com 2 e dividiu pela quantidade de elementos, que é 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, meu ponto médio, a minha média, deu 11. Ok? Posso fazer digitando também, selecionando os elementos, fechando e apertando Enter. Eu chego no mesmo resultado, ok? Dentro das funções de estatística, nós também temos as funções lógicas, tá? Que podem ajudar dentro da análise de dados a você concluir com maior precisão aí um resultado. Tá? Então, a função se é uma função lógica que determina um valor verdadeiro e um valor falso através de um teste lógico. Tá? Então, por exemplo, vamos trabalhar em cima do boletim escolar. Okay? Deixa eu ver se aqui eu tenho um exemplo. Então, aqui eu tenho os 6 alunos, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, tem a média final, tem a frequência e tem o conceito desse aluno que eu preciso definir se ele está aprovado ou não. Tá? Na apostila tem o modelo dessa função,
tá? A priori, ele está implementando aqui com uma função e, tá? O que seria a função e ou, tá? Que é utilizada muito dentro de funções lógicas, são operadores matemáticos. O e, né, ele torna obrigatório os dois conceitos, as duas análises obrigatórias para que o resultado final seja verdadeiro. Se uma das situações contraporem, ou seja, um contrapor o outro, né, um entrar em contradição ao outro, o resultado final já se torna falso, tá? Então, vamos tentar entender aqui analisando essa tabela. A função inicial começa pelo se, né, igual se, então igual se, operador matemático nessa questão que é o e, que torna obrigatório as duas condições. Então aqui quem que é F6? Eu tenho a coluna A, B, C, D, E e F. Então, a coluna F remete aqui à média final desse aluno. Tá? Então, se F6, que é a média desse aluno, for maior, olha só o operador matemático aqui, maior, ou igual a 7, tá? Então, maior, igual a 7, ponto e vírgula, quem que é o meu G6? O conceito desse aluno. Se G6, se F6 maior ou igual a 7, ponto e vírgula, G6 é maior ou igual a 7,5, então vamos só corrigir alguns pontos aqui. O F6 ele pegou a nota de quarto bimestre, tá? Então eu tenho quarto bimestre como sendo F, eu tenho a coluna G6 sendo a média, e tenho aqui um terceiro parâmetro que é a coluna frequência, 0,75%, né? Que em porcentagem nós entendemos que é 75%, ok? Então ele tem três variáveis, três parâmetros que ele precisa analisar aqui: o quarto bimestre, a média final e a frequência. Junto com esse operador, torna obrigatório que essas três variáveis estejam dentro desse parâmetros que a gente determinou aqui, para que o conceito dele seja de aprovado. Então, para que aquele aluno passe de ano, ele precisa ter uma nota aí no quarto bimestre maior ou igual a 7, ele precisa ter uma média final superior a 7,5 e ele precisa aí ter uma frequência durante o ano letivo de 75%, maior ou igual a 75%. Vou colocar aqui na prática para que a gente consiga entender. Então eu vou montar aqui do primeiro aluno, que é o Carlos Antônio. Ele tem a nota de primeiro bimestre 10, depois ele segundo bimestre 5, terceiro bimestre 7 e quarto bimestre 10. Como que eu faço a média? Como vocês viram no exemplo anterior, eu seleciono, venho aqui na função e escolho média. Ok? Deu 8. A frequência dele, eu clico aqui no sinal de porcentagem para colocar, atribuir a porcentagem, e aqui eu tenho o conceito dele, ok? Então eu já tenho as duas variáveis, as três variáveis no caso, né? Que é quarto bimestre, média e frequência, e preciso determinar o conceito, se ele está aprovado ou não. Então, igual
igual se, abro parênteses, vou trabalhar com o operador, que é o E, F6 é a nota de quarto bimestre, ok? Na fórmula do exemplo está posicionado no F6, no meu aqui está em uma posição diferente, ok? Então, maior, igual, esses sinais eu coloco no teclado, 7, ponto e vírgula. Minha próxima variável, que é a média, ela tem que ser maior ou igual a 7,5, ponto e vírgula, e aí eu coloco a minha última variável, que é a frequência. Se a frequência for maior ou igual a 0,75, eu fecho parênteses, porque eu iniciei o meu operador matemático com o sinal E, né? Abri para colocar as minhas variáveis e fechei lá no final, ok? Em seguida eu coloquei um ponto e vírgula e caracteres de texto dentro do Excel eu preciso iniciar sempre com aspas duplas, ok? Então eu fechei parênteses, coloquei um ponto e vírgula para separar as variáveis agora do texto que vai ser apresentado, se o valor lógico for verdadeiro e se o valor lógico for falso. Tá? Então, se tudo isso aqui que eu coloquei nas variáveis for verdadeiro, ou seja, se a minha nota de quarto bimestre for maior ou igual a 7, se a minha média for maior ou igual a 7,5 e se a minha frequência for maior ou igual a 0,75, que representa 75% de frequência durante o ano letivo, eu tenho a situação de aprovado. Caso contrário, o Excel vai retornar para mim uma mensagem na minha planilha informando que ele está reprovado. Então, no aprovado, na situação lógica 1, que é a verdadeira, eu coloquei entre aspas duplas e coloquei aprovado. Fechei aspas duplas, ponto e vírgula, e o segundo argumento também coloco entre aspas duplas, que no caso é reprovado. Fechei parênteses e apertei Enter. Ok? Então, você pode perceber aqui que as três variáveis, né, que é quarto bimestre está com nota 10, média 8 e a frequência está com 75%, que é o mínimo indicado aí para ele estar aprovado, ok? Então, essas três variáveis estão colocando este aluno na situação de aprovado. Se eu vir aqui na planilha e alterar alguma informação, tá? Então, se eu vier aqui alterar essa nota 5, na verdade, houve uma revisão, uma correção, e esse aluno não tirou 5, ele zerou essa prova. Então, se eu vier aqui colocar 0, olha só o que acontece. Muda a minha média, que ao invés de ser 7,5, cai para 6,75, que já não é um dos conceitos dentro das variáveis que torna ele apto, né? Para a média, para ele estar aprovado, a média dele precisa ser de 7,5 e não é. Tá? Então, automaticamente, quando eu alterei algum dado aqui de alguma coluna, ele altera o resultado final lá de forma automática, ok? Então, vou voltar aqui com a nota 5, vou alterar a variável média. A variável média precisa ser a variável nota quarto bimestre, ela precisa ser uma nota aí maior ou igual a 7. Tá? Então, se eu colocar 6,9, olha só o que acontece. Ele vai estar reprovado por causa de 1/10. Tá? O Excel entendeu que 6,9 é menor do que 7.
e tornou aí a função, a expressão matemática sendo como falsa, porque as três variáveis precisam coincidir para que o resultado final seja verdadeiro. Uma delas não coincidindo, a expressão toda já se torna falsa. Tá? Então, esse é o objetivo da função se com o operador matemático e. Ok? Existe dentro da função lógica o operador ou. Então, eu vou colocar aqui, eu vou mudar o ou. Olha só o que acontece. Eu tinha aqui uma nota de quarto bimestre de 6,9. Para ele estar aprovado, qualquer uma dessas variáveis sendo verdadeiras, ele já se torna apto, diferente da E, que torna as três variáveis como sendo obrigatórias para que o resultado final seja verdadeiro ou aprovado. Então, aqui eu tenho 6,9, aqui eu tenho 7,22 como média e a frequência como 75%. Olha só que interessante, se eu colocar a frequência dele 50%, ele vai dar como reprovado. Por quê? Porque a média aqui, ela tem que ser maior do que? Maior que 7,5. Aqui está dando 7,22. Se eu colocar 7,6, esse aluno já vai estar aprovado, mesmo a frequência dele não sendo boa e mesmo a nota dele de quarto bimestre não sendo interessante, aí, não sendo 7, né? Então, nós podemos trabalhar aí também com a função lógica se, com os operadores e o ou, né, na qual a diferença básica é que o e torna obrigatório em que as variáveis passem pela estrutura lógica verdadeira e a função ou uma das expressões sendo verdadeiras torna o conjunto todo aí na situação de aprovado, na situação como verdadeiro, ok? Então essa seria a principal diferença entre a função se e a ou, ok? Agora, simplesmente, se eu quisesse só alertar aí a minha planilha ou alimentar o meu boletim dizendo a esse aluno ou informando a minha planilha que esse aluno está aprovado ou não, eu poderia fazer um se simples, ok? Igual se, abre parênteses, vou determinar que esse aqui seja a média, tá? Esse valor aqui maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Coloco as expressões sempre entre aspas duplas, então aqui aprovado. Caso essa primeira parte não seja verdadeira, a planilha vai retornar com a situação de reprovado. Deu reprovado porque eu coloquei aqui que a média tem que ser obrigatória maior ou igual a 7 para que a função seja verdadeira e apareça a mensagem aprovada. Ok? Então, até o momento nós aprendemos o se simples, que é o que acabamos de fazer, e o se com os operadores matemáticos, que é o e o ou. Ok? Então, próximo exemplo aqui. Um comerciante deseja aumentar suas vendas e propõe a seus clientes que em compras acima de 5 unidades ou o valor gasto acima de 150 terão direito a um abatimento de 12%. Né? Igual existe aí nas principais distribuidoras, né, que você, atacados, né, que você compra aí um determinado produto que no varejo está um determinado valor, né, e a partir de quantidade X, você paga aí pelo valor do atacado. Né? Então, eu posso determinar isso no sistema,
né, de sistema computadorizado, eu posso implementar essas funções através desses conceitos, utilizando os operadores e ou, né? Por exemplo, nesse exemplo, ele tem direito a um desconto, né, um abatimento de 12%, sendo que ele pode comprar 5 produtos, ou ele pode ter gasto aí na sua compra um valor de 150, acima de 150. Então, qualquer uma dessas duas possibilidades garante a ele o desconto aí de 12%, ok? Este exemplo também eu vou disponibilizar a apostila para vocês, tá? Eu não vou fazer neste momento porque eu já expliquei a função e ou, porém nós podemos aí, posteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso colocar nos grupos aí a solução e fazer junto com vocês, tá bom? Vamos ver aqui se tem alguma função interessante. É a função aninhada, né, dentro da função se, continuando aí com as funções lógicas, onde eu tenho uma empresa que analisa os vendedores que trabalham em diferentes regiões, centro-oeste, nordeste, norte, sul, tá, onde cada um vai ganhar uma comissão conforme a região, né, de atuação desse vendedor, tá? Então eu posso trabalhar a função se aninhada, né, que traz mais possibilidades de ter análises, tá? Então a função aninhada é várias funções se dentro de uma só, tá? Esse é o conceito. Eu posso também trabalhar com uma função chamada conte.se, tá? Dentro da família de funções lógicas, se eu tenho conte-se, ok? Então, olha só, eu tenho aqui o nome, né, uma coluna com o nome de pessoas, o sexo, o salário, os cursos. Percebam que o rótulo das colunas, né, olha só aí um conceito que a gente viu quando vocês fizeram o trabalho de tabelas, né? Os rótulos das colunas, nome, sexo, salário e curso são variáveis, tá? E através desse conte-se, eu quero trazer uma determinada informação, tá? Como seria a fórmula para calcular a quantidade de funcionários do sexo feminino? Tá? Então, o conte ele vem de contador e o se vem de situações de C3 até C7, ou seja, ele vai pegar essa coluna aqui e vai analisar o atributo, a variável aí, M. Tá? Então, ele vai trazer um contador analisando quantos funcionários são do sexo masculino. Ok, vou fazer um aqui bem rapidamente. MF. M. Vou aplicar aqui igual conte.se, só clicar duas vezes. Depois eu tenho o intervalo de informações, seguido de ponto e vírgula, seguido aí do que eu quero analisar dentro do relatório. Funcionários do sexo masculino, ou seja, a minha variável, que como é um caractere de texto, novamente relembrando, ele precisa ser representado entre aspas duplas, ok? Fechei parênteses e aperto Enter. Então, a quantidade de funcionários do sexo masculino são 3, né? 1, 2, 3. Tá, isso em tabelas gigantescas faz um diferencial danado você ter essas funções dominadas. Você entender essas funções faz com que você conclua as informações ali com mais rapidez, com mais objetivo,
tá? E principalmente com maior possibilidade de acertos, ok? Duas funções seguintes muito interessantes, né, são esse começa pelo soma-se, tá, que o próprio nome já diz, se, né, através de uma expressão lógica, ele vai analisar e vai realizar a soma conforme o critério que eu colocar lá dentro. Então aqui eu tenho uma pequena tabela, onde eu tenho o aluno, o valor da matrícula e a situação da mensalidade, se está paga ou não, né? Então, para representar o pagamento daquela mensalidade, foi colocado aí o PG, né, que é pago, tá? E os que não colocaram, não efetuaram o pagamento, eu deixei em branco para que houvesse essa diferenciação entre pagos e os não pagos, ok? Então, o soma-se vai pegar as colunas C2 até C7, ou seja, toda a coluna mensalidade, ponto e vírgula, vai procurar por um argumento, que é o PG, eu quero saber a soma das mensalidades que foram pagas, ponto e vírgula, vou selecionar os valores, B2 até B7. Então, primeiro ele precisa analisar mensalidades pagas com o atributo PG e depois, do outro lado, ele vai pegar o atributo PG, ele já sabe quem pagou, ele precisa saber os valores. Ao saber esses valores, ele vai nos trazer aí a soma dessas informações. Então, eu tenho aqui, montar bem rapidamente a tabela. Vou colocar aqui 150, 250, 250, 180, 350, 190. Eu tenho PG e as duas últimas com PG. Então, aplicando a função igual soma-se, já aparece a função aqui, soma-se, a coluna mensalidade, situação paga ou não, ponto e vírgula, o critério que eu quero buscar, ou seja, PG, sempre em aspas duplas, ponto e vírgula, a coluna onde ele vai buscar a informação de quem está pago e posteriormente atribuir os valores dessa soma, ou seja, essa coluna aqui de valor. Feito isso, fecho parênteses e aperto Enter. 790. Professor, se eu quisesse que nesse resultado aparecesse a soma dos devedores, o que eu teria que mudar aqui na minha função? Eu teria que deixar aqui essas aspas duplas, em vez de colocar algum critério, eu colocaria um campo vazio. Por que campo vazio? Porque eu não determinei o nome da outra variável em momento algum, né? Então eu posso deixar vazio. Ao deixar vazio, o que ele fez? Ele somou esses valores aqui, 150, 250 e 180. Eu poderia colocar o nome da outra variável aqui? Poderia colocar aqui
em haver. Vou colocar aqui em haver. E aqui no meu perceba que já colocou para 0, né? Porque os campos com aqueles valores foram modificados. Então eu vou colocar aqui, ó, em haver. Pronto. Ok? Aí ele reconhece novamente aqueles campos dentro da minha fórmula e traz a soma aí dos que estão com as parcelas em débito, né? Em haver. Ok, pessoal, então vamos trata da moda, a nossa aula de hoje, ok? Então, a mediana, ela, dentro da estatística, ela traz este conceito, né? O termo mediana refere-se ao meio, dando um conjunto de informações numéricas, o valor central corresponde à mediana do conjunto. E aí nós temos duas situações que nós precisamos analisar, que dentro de um caso de detalhe, eu preciso ficar esse condicionar o do meio tem um conjunto com 3 elementos. O elemento ele vai ficar obrigatoriamente vazio. O segundo elemento que eu tenho, minha mediana, onde eu encontrei a ordenar valores, elas podem estar distribuídas de forma aleatória, afinal, essas informações precisam estar organizados, seja em ordem crescente ou decrescente, tá? Na qual a forma de você trabalhar com esse conjunto, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de quantidade de picolés que foi vendido do primeiro dia até o 10º dia. Então, eu tenho um conjunto com 10 elementos. Tá? Cada elemento recebe uma variável de entrada x. Primeiro dia 15, segundo dia 10, terceiro dia 12 e assim por diante. Tá? Esse conjunto aqui é um conjunto par. Tá? Analisando os 10 elementos, a quantidade de elementos, eu tenho 10. Ok? Então, se nós formos dividir do lado esquerdo e do lado direito, nós vamos chegar a um número par, tá? Ou seja, eu vou ter 5 elementos do lado esquerdo e 5 elementos do meu lado direito, onde o meu quinto elemento, depois que eu organizei esses números em ordem crescente, eu vou ter o quinto elemento como 14 e do lado direito o meu sexto elemento como o número 15. Quando eu tenho uma situação onde eu não tenho uma mediana, não tem um número ímpar que facilita a minha observação nessa análise, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma média aritmética em cima da mediana, em cima desses pontos que eu achei. Eu achei do lado esquerdo a minha primeira mediana, que é 14, e do lado direito eu achei a minha segunda mediana, que é o 15. Só que eu não tenho o ponto médio ainda para determinar a mediana. Então eu preciso fazer o quê? Pegar o elemento do lado esquerdo, que é o 14, somar com o elemento do lado direito, que é o 15, e dividir por 2. Fazendo isso, eu tenho a minha mediana, né? Ou seja, a mediana da quantidade de picolés que foram vendidos ao longo desses 10 dias, que deu 14,5. Ok? Se eu tivesse 9 elementos dentro desse conjunto, seria muito mais fácil, tá? Então eu poderia colocar 4 elementos do lado esquerdo, 4 elementos do lado direito, e obrigatoriamente o quinto elemento seria o meu ponto médio, a minha mediana, o valor do meio, né? Ou seja, 10, 12, 13, 14, 4, ok? Vamos tirar o 20 dessa análise aqui. Tá? Então eu tenho o 15 repetindo novamente, o 18 e o 19, sendo que esse quinto elemento fica no meio entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, se eu tivesse apenas 9 elementos,
o meu resultado da minha mediana seria 14, ok? O conceito de moda, ele traz a questão de repetição dentro de um conjunto, importante para análises químicas, né, de um determinado componente, onde você analisa a frequência de variação, por exemplo, dessa substância, né, quantas vezes ele repete ou quantas vezes ele estabiliza, né, ou N fatores. Ok? Eu tenho um pequeno rascunho aqui que eu posso disponibilizar para vocês posteriormente, né, o conceito de média aritmética que nós vimos, a mediana, tá? A média ponderada podemos trabalhar também, né? A média ponderada tem escolas que adotam esses métodos para determinar os valores de cada disciplina ou de cada trabalho aplicado. Tá? Então tem professores que gostam de trabalhar com 10 exercícios ou 10 médias ponderadas ao longo do bimestre, ao longo do semestre, onde cada atividade tem uma média, um valor diferente, né? Ou seja, o valor final dele, eu posso atribuir um exercício com o valor 10, só que o valor final dele atribuído à média ponderada pode ser 2. Tá? Então ele tem um valor, ele pega o valor da prova, o valor do exercício, pelo valor que ele vai receber no final. Então eu posso determinar que N1 ele foi bem nesse exercício, ele tirou 10, porém a nota que vai ser atribuída no final vai ser um peso 2. Ok? Então eu tenho a soma de todos esses elementos dividido aí pela nota que ele vai receber no final. Ok? Então aqui é um pequeno rascunho, né, um pequeno mapa conceitual, utilizando esses conceitos, mediana, média aritmética e moda, além de média ponderada, ok? E aí eu queria trazer para vocês o conceito de moda, ok? Tá lá em cima, deixa eu voltar aqui. É chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto. Né? Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados Mateus, aí tem um outro aluno que se chama Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana. Né? Então, dentro desse conjunto, qual que é a moda? Né, o valor que é encontrado com maior frequência. Nós temos 2 Mateus, 3 Anas, uma Carolina e uma Teresa. Então a moda dentro desse conjunto aqui é a Ana. Né? Observe que há 2 meninos chamados Mateus e 3 meninas chamadas de Ana. O nome que mais repete é Ana. Tá? Então esse conceito básico, quando você vai analisar o conceito de moda, você encontra que dentro de um conjunto o valor que mais se repete, ok? Tem outro exemplo aqui que gostaria de mostrar para vocês. Tirei de um blog de estatística chamado Luz Excel. Posso deixar as referências também junto com os materiais, ok? Deixa eu só carregar o site para a gente ver o conceito aí de moda aplicado em um conjunto de dados, ok? Ok. Então vamos lá. No Excel eu tenho a moda. O nome da função é modo.único. Okay? Ele vai verificar dentro daquele conjunto onde há maior número de repetências de um determinado valor. Okay? Então, vou pegar aqui os valores 4, 3,
5, 5, 5, 6, 6, 7. Deixa eu carregar novamente a página. E 8. Vou colocar aqui a função igual. Modo ponto único. Abro parênteses. Deixa eu voltar aqui. Modo único, seleciono os valores, fecho parênteses e aperto Enter. Tá? Então ele verificou aqui através dessa função modo único que o valor que aparece com maior frequência, com maior repetição, é o 5. Ok? Então, o assunto de hoje era sobre essas funções básicas, né, média, função se, trabalhando com os operadores e ou, função se simples, ok? Existem outras funções mais avançadas, né, que estão disponíveis dentro do curso de Excel avançado. Tá? Se vocês tiverem maiores curiosidades, quiserem saber mais ou até mesmo aprender mais sobre Excel, podem entrar nas páginas sociais da Interativa Informática, tá? Tanto no YouTube como no Facebook. Lá nós temos informações dos cursos. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre alguma informação que esteja lá, né, ou até mesmo sobre alguma parte do vídeo em que eu não deixei claro para vocês, vocês podem entrar nas redes sociais, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, né, vocês têm o meu contato, para que vocês obtenham maiores informações e consigam tirar as suas dúvidas. Eu agradeço a atenção de todos vocês e, precisando, podem contar sempre comigo. Obrigado.